Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no primeiro link do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, os objetivos de hoje, vamos resolver exercícios sobre equilíbrio químico, os constantes de equilíbrio Kc e o Kp e os fatores que deslocam o equilíbrio das reações. Vamos relembrar um pouquinho a parte da teoria, ok? Então, olha só, para calcular o Kc, a gente faz a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, produtos em cima, reagente embaixo, e aqui eu montei a equação seguindo essa equação hipotética aqui, aonde a letra maiúscula representa a substância e a letra minúscula o seu coeficiente estequiométrico, ok? Lembrando que aqui ela está montada para a reação direta. Se eu quiser fazer a reação inversa, o Kc, eu vou só inverter a posição aqui, ok? Não devem ser representados componentes sólidos nem líquidos, puros, ok? Para fazer o Kc é só aquosos ou gasosos. Só participam da expressão substâncias no estado gasoso ou em solução aquosa. Então, líquidos puros e sólidos, mesmo que estejam dentro da expressão da reação, eles não vão entrar no cálculo do Kc. E para fazer o Kp, o pensamento também é esse. Então, é pressão parcial dos produtos elevado ao seu coeficiente e pressão parcial dos reagentes elevado ao seu coeficiente, ok? E nesse caso a gente vai estar considerando então somente gasosos. Um equilíbrio químico em que pelo menos um dos participantes do meio reacional, ou seja, da reação, está no estado gasoso, eu tenho condições de calcular o Kp, que é a constante em relação à pressão, certo? Agora vamos relembrar um pouquinho as alterações que deslocam o equilíbrio químico e como que elas se comportam. Então, olha só, se eu aumentar a concentração de uma substância, eu vou deslocar no sentido de consumir essa substância. Ou seja, se eu aumento uma substância que pertence ao reagente, eu vou aumentar o consumo dessa substância que vai aparecer lá em um dos produtos, ok? E não altero o valor do Kc nem do Kp. Se eu diminuo a concentração da substância, eu vou deslocar no sentido de formar a substância que está sendo retirada. Então, se eu diminuir ou retirar, se eu diminuir uma substância que pertence ao reagente, eu vou deslocar no sentido de colocar mais dessa substância que foi retirada. Então, desloca no sentido dos reagentes e também não altera o valor do Kc. Aumento da pressão vai favorecer menor volume gasoso, ou seja, eu vou verificar lá na minha equação qual dos lados tem maior volume, qual tem menor. Se aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. Ao contrário, se eu diminuo a pressão, desloca para o lado de maior volume. Alterações na pressão não modificam Kc ou Kp das reações. E aí agora tenho aumento de temperatura. Vai favorecer a reação que absorve calor, ou seja, o lado que for endotérmico da reação. E aí sim, modificações da temperatura vão alterar o valor de Kc e de Kp. Se eu diminuo a temperatura, eu vou no sentido de liberar o calor, certo? E aí eu vou favorecer o lado exotérmico, a direção exotérmica da reação. Se por acaso a minha reação tem um catalisador, catalisador não desloca equilíbrio químico. Catalisador é uma substância que está lá para diminuir a energia de ativação, que é a dificuldade que todas as reações têm que superar para que elas aconteçam. Com o catalisador, essa dificuldade fica menor. Lembra do gráfico que tem uma curvinha assim, parecido com uma ferradura? Então, essa subidinha assim fica menor quando eu tenho um catalisador presente na reação. Certo? Lembraram de tudo? Vamos começar os exercícios então. Atividade 1. Nas condições ambientes é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Temos as opções? Agora é com vocês.
Vamos para a correção, então? Olha só. Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Por quê? O momento que eu abro a garrafa, o gás que está ali dentro, ele vai sair. Enquanto ela estiver fechada, ele não tem contato com o ambiente externo, então ele é um sistema em equilíbrio. Diferente da xícara de café bem quente, que está em contato com o ambiente, a chama uniforme do bico de Bunsen também está no ambiente aberto, então ela não é um exemplo de sistema em equilíbrio. Porção de água fervendo a temperatura constante. Por mais que a temperatura seja constante, ele está falando de uma panela aberta, um sistema aberto. E a tigela contendo feijão cozido, a mesma coisa, está perdendo temperatura e evaporando ali para o meio. Então, resposta correta da número 1, letra B, ok? Vamos para mais uma atividade. Suponha uma reação química genérica do tipo A mais B formando AB, que é iniciada com 2 mols de A e com 2 mols de B. Se após atingido o equilíbrio químico, a quantidade de A existe no sistema for de 0,5 mol, a constante de equilíbrio será. Então ele quer saber o Kc dessa reação. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Para organizar melhor os dados que o exercício nos fornece, é legal montar uma tabelinha. Então, aqui eu tenho a minha equação A mais B formando AB, seta dupla, que indica que ela é uma reação reversível, ok? E aí as quantidades iniciais. 2 mols de A, 2 mols de B e 0 mol do meu produto AB, considerando a reação direta. Quantidades que reagem e que se formam. Ele me disse no exercício, então, que 0,5 mol de cada um deles e forma também 0,5 mol de AB. Quantidade no equilíbrio, 0,5 do primeiro, também vai ter 0,5 do segundo e a formação lá do meu produto vai ser 1,5, ok? Uma vez que eu tenho as quantidades no equilíbrio aqui organizadas, agora eu só coloco lá na minha fórmula, lembrando que é concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. Aqui os coeficientes estequiométricos são 1, certo? A nossa equação não tem nenhum número na frente ali, a gente sabe que quando não aparece o número é 1. Fazendo a matemática aqui, o Kc para essa reação vai ser 6. Como falamos de uma constante, não temos unidade, ok? E alternativa, letra D. Vamos para mais uma atividade agora? Algumas argilas do solo têm a capacidade de trocar cátions de sua estrutura por cátions de soluções aquosas do solo. A troca iônica pode ser representada pelo equilíbrio, onde R representa parte de uma argila,
Se o solo for regado com uma solução aquosa de um adubo contendo NH4 e NO3, o que ocorre com o equilíbrio anterior? Agora, na atividade 3, eu quero saber a adição daquela substância vai fazer o que com o equilíbrio da equação que está descrita ali. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade então? Olha só, o exercício fala o seguinte: se o solo for regado com uma solução aquosa de um adubo contendo NH4 e NO3, o que ocorre com o equilíbrio anterior? Ele vai ser deslocado para o lado do Na mais aquoso. Por quê? Eu vou estar adicionando uma solução aquosa que contém NH4, ok? Que aqui está como um dos nossos reagentes, e aí eu vou deslocar no sentido de consumir, ou seja, lá para o lado do Na mais aquoso, que é o lado dos produtos, quando ele está lá, ok? Na forma de íon, certo? Porque eu estou adicionando, desloco para o lado de consumi-lo. Vamos para mais uma atividade? Atividade 4. No sistema em equilíbrio, a quantidade de NO2 aumenta com a... Qual das opções ali vai fazer a quantidade do NO2 aumentar naquela reação química? Agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício? Olha só. Então, eu tenho aqui o NO2 como produto da reação direta. Se eu diminuir um catalisador, não vai fazer diferença. Nós sabemos que o catalisador não desloca o equilíbrio. Se eu fizer uma diminuição na concentração do O2, ou seja, se eu diminuir esse reagente aqui, considerando a reação direta, eu vou deslocar para o lado onde eu vou repor o reagente que foi diminuído a quantidade. Então, se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer o aparecimento do NO2, porque aqui ele me diz que o ΔH dessa reação é menos 27 kJ por mol, ou seja, a reação direta ela é exotérmica, diminuir a temperatura vai favorecer esse sentido da reação e vai favorecer o aparecimento do NO2, ok? Vamos para mais uma atividade, atividade 5. Considere a reação. Admita que o sistema está em equilíbrio. O que ocorrerá ao número de mols do H2O no recipiente Si? Então, eu quero saber o que acontece com H2O em cada uma das opções que eu tenho ali nas nossas alternativas. Agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Olha o que acontece. Se for adicionado O2, ok? Que aqui é um dos meus produtos, desloca para o lado dos reagentes, aumentando então a quantidade do H2O, que está do lado oposto à do oxigênio. Se for adicionado Cl2, desloca para o lado dos produtos, ou seja, vai diminuir a quantidade do H2O. Então, eu tenho adicionado Cl2 que está aqui, vai deslocar para o outro lado no sentido de consumi-lo, uma vez que eu vou consumir o Cl, consequentemente, vou diminuir a quantidade do H2O, que é outro reagente dessa equação. Se for retirado o HCl, desloca para o lado dos produtos e aí diminui o H2O. Se eu retirar alguma quantidade aqui, eu vou deslocar para esse mesmo lado, no sentido de repor o que foi tirado, e aí eu vou diminuir a quantidade da água, que é reagente do outro lado. O volume do recipiente for diminuído, desloca para o menor volume, aumenta a quantidade de H2O. Porque aqui eu tenho 2 e 2 volumes, 4, e aqui eu tenho 4 e 1, 5. Então, vou deslocar para o lado de menor volume. Como a água está no lado de menor volume, vai aumentar a quantidade dela. A temperatura for diminuída, favorece a reação inversa, ok? E aí aumenta a quantidade do H2O. Diminuir a temperatura vai favorecer a reação inversa dela, porque aqui ela é positiva e vai favorecer a reação inversa. Certinho? Vamos então para mais uma atividade.
escreva a expressão matemática que representa a constante de equilíbrio em função das concentrações molares, Kc, e em função das pressões parciais, Kp, para os seguintes equilíbrios. Então, eu quero só que vocês escrevam a expressão matemática Kc e Kp para cada uma das opções ali, A, B e C. Agora é com vocês. Pessoal, antes de corrigir a atividade 6, vamos voltar um pouquinho na correção da 5 e verificar um errinho de digitação que tem aqui, ó. Então, favorece a reação inversa, que é exotérmica. Então, aqui, exotérmica é a palavra correta. O restante está tudo certinho. Agora sim, vamos lá para a atividade 6, para a nossa correção. Como é que fica, então? Eu tenho essa equação aqui. Se eu quero escrever o Kc, eu vou colocar produto reagente, considerando a reação direta, ok? E eu vou elevar o meu produto ao coeficiente 2, porque ele está aqui, coeficiente estequiométrico 2, vai virar expoente 2 no Kc. E o Kp segue a mesma tendência. NO2 produto, N2O4, que é o reagente, embaixo, certo? Na letra B eu tenho essa reação aqui. Todos os componentes são gasosos, todos eles vão participar tanto do Kc quanto do Kp. Tenho os valores, as substâncias que estão como produtos na parte de cima, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, 3 para o N2, 4 para a água, e embaixo eu vou ter o reagente elevado a 2, N2H4, e elevado a 2, o NO2. A mesma sequência e a mesma valores de expoente eu tenho para montar a estrutura aqui matemática do Kp. Nessa próxima, eu vou ter então o meu produto, que é o HCl, elevado a 2, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração do H2 elevado a 1, que é o coeficiente dele, e o Cl2, que é o coeficiente 1, coeficiente estequiométrico do Cl2. Então, eu tenho produto dividido pela concentração dos reagentes. A mesma ideia eu tenho para o Kp, visto que todos esses são gasosos, então todos vão participar das duas expressões matemáticas. Certinho? Vamos para mais uma atividade agora, número 7. Em uma solução obtida pela dissolução de cloreto de cobalto 2 em ácido clorídrico tem-se o composto COCH2O6 2+, em solução aquosa, assume a coloração rosada, e o composto COCl4 2-, também em solução aquosa, assume a coloração azulada. Essa solução foi dividida em 3 partes, cada uma colocada em um tubo de ensaio. Cada tubo de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente sob pressão ambiente, como ilustrado a seguir.
Em que sentido a reação representada absorve calor? Então eu quero saber qual o sentido dessa reação direta ou inversa ela vai absorver calor. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, então eu tenho a equação, rosado aqui, azulado lá para o outro lado, em qual sentido a reação representada absorve calor? A reação é endotérmica no sentido direto. Por quê? A água em ebulição, está representada aqui pela figura B, apresenta a cor azul. Logo, o aumento de temperatura favorece as reações endotérmicas no sentido direto, que favorece lá a formação do composto que vai dar a cor azul. Vamos para a atividade 8. A reação de decomposição do NOBr, formando NO e Br2, é endotérmica. Preveja e justifique o efeito sobre a posição de equilíbrio das seguintes modificações. Então, das 4 opções de modificação, eu quero saber o que elas vão causar no equilíbrio daquela reação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Quando eu adiciono BR2 gasoso, eu desloco para o lado da esquerda, ou seja, no sentido de consumir o BR2 que foi adicionado. Remoção de um pouco de NOBR. Se eu removo um pouco, eu desloco para a esquerda no sentido de repor o NOBR que foi retirado. Abaixamento da temperatura. Desloca para a esquerda, ou seja, no sentido que ela vai ser exotérmica. E o aumento do volume do recipiente onde ocorre a reação. Se eu aumento o volume do recipiente, eu estou diminuindo a pressão. Diminuir a pressão do recipiente com maior volume tem menor pressão. Logo, menor pressão desloca para a direita, onde há um maior volume. Ou seja, aqui eu tenho 2 e 1, 3 volumes para esse lado e 2 volumes para o outro. Vou deslocar no sentido do maior volume. Certinho? Vamos agora para a atividade 9. O processo Haber-Bosch, um dos mais utilizados para obtenção da amônia sintética, conforme a reação dada abaixo, utiliza a temperatura na faixa de 550 graus Celsius e pressão de 200 a 300 atm e o ΔH dessa reação é menos 22,4 kJ por mol. Sabendo disso, pergunta-se: letra A. Qual a função do ferro nessa reação? O que deve acontecer com o equilíbrio dessa reação caso a mesma seja realizada, número 1, em temperaturas maiores que 55 graus Celsius e 2, em pressões maiores que 200 atm. Quero saber tudo isso agora para responder a questão 9. Vamos para a correção da atividade? Olha só, qual a função do ferro nessa reação? O ferro ele é um catalisador dessa reação. Vai fazer com que o momento de equilíbrio seja alcançado mais rápido, vai diminuir a energia de ativação dessa nossa reação aí. E aí ele continua perguntando, o que vai acontecer com o equilíbrio caso a reação seja realizada em temperaturas maiores que 550 graus Celsius? A reação direta é exotérmica, ou seja, ΔH negativo, logo, aumento de temperatura favorece a reação inversa de decomposição da amônia, ou seja, vai favorecer a formação dos reagentes. Pressões maiores que 200 atm. Um aumento de pressão desloca para o lado onde há menor número de mols, nesse caso, para o lado da reação direta. Eu tenho o menor número de mols aqui, 2, aqui eu tenho 4, logo, se eu tiver pressões maiores que 200, eu vou favorecer a reação direta e é a formação da amônia lá como produto. Chegamos à última atividade da aula.
Assinale V ou F para as afirmativas, quando o equilíbrio químico é alcançado por um sistema. Quero saber o julgamento de vocês sobre as sentenças, verdadeiras ou falsas. Vamos para a correção? Olha só. As concentrações de todas as espécies, reagentes e produtos tornam-se iguais? Falso. No sistema em equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos são constantes. Ser constante não significa que o valor delas é igual, só que os números não mudam. Os produtos reagem com a mesma velocidade na qual são formados? Verdadeiro. Tanto na reação direta ou inversa, a velocidade vai ser a mesma para os sistemas em equilíbrio. Ambas as reações, direta e inversa, continuam após o equilíbrio ser atingido com a mesma velocidade. Verdadeiro. Mesmo depois do equilíbrio ser atingido, as reações vão continuar existindo. As concentrações das espécies dos reagentes e produtos permanecem constantes. Verdadeiro. Isso mesmo. Permanecem constantes. E todas as espécies químicas param de reagir. Falso. A reação direta e inversa continua após o equilíbrio ser atingido. Certinho? Chegamos então ao final de mais uma aula. Hoje a gente relembrou um pouquinho sobre equilíbrio químico, sobre os cálculos da constante de concentração e da constante de pressão. Falamos também sobre os fatores que alteram o deslocamento das reações que estão em equilíbrio, as reações reversíveis. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada e até breve.